Acho que se você me fizesse essa pergunta há 2 semanas, eu diria Onyx. Dei mais informações do que necessário, em minha sinceridade relutante, e fiquei preocupada em provocar a raiva estranha que ardia sempre que eu escorregava e revelava com demasiada clareza como era obsessiva. Mas a pausa dele foi muito curta. Que tipo de flores prefere? Disparou ele. Suspirei de alívio e continuei com a psicanálise. A aula de biologia foi complicada novamente. Edward continuou com seu interrogatório até que o Sr. Banner entrou na sala, arrastando de novo um hack audiovisual. Enquanto o professor se aproximava do interruptor de luz, percebi que Edward deslizava na cadeira um pouco para longe de mim. Isso não ajudou. Assim que a sala ficou escura, houve as mesmas faíscas elétricas, o mesmo desejo impaciente de estender a mão pelo curto espaço e tocar sua pele fria, como ontem. Inclinei-me sobre a mesa, pousando o queixo nos braços cruzados, meus dedos escondidos agarrando a beira da mesa, enquanto eu lutava para ignorar o desejo irracional que me perturbava. Não olhei para ele, com medo de que se ele estivesse olhando para mim, fosse muito mais difícil manter o autocontrole. Sinceramente, tentei ver o filme, mas no final da aula não fazia ideia do que vira. Suspirei de alívio novamente quando o Sr. Banner acendeu a luz, enfim olhando para Edward. Ele me fitava, os olhos ambivalentes. Ele se levantou em silêncio e ficou parado ali, esperando por mim. Fomos para o ginásio em silêncio, como ontem. E como ontem, ele tocou meu rosto sem dizer nada, desta vez com as costas da mão fria, de minha têmpora até o queixo, antes de se virar e se afastar. A aula de educação física passou rapidamente, enquanto eu assistia ao show de badminton solitário de Mike. Ele não falou comigo hoje, em resposta à minha expressão vazia, ou porque ainda estava irritado com nossa briga de ontem. Em algum lugar, em um canto de minha mente, eu me sentia mal por isso, mas não consegui me concentrar nele. Corri para me trocar depois da aula, apreensiva, sabendo que quanto mais rápido andasse, mais cedo estaria com Edward. A pressão me deixou mais desajeitada do que de costume, mas por fim passei pela porta, sentindo o mesmo alívio quando o vi parado ali, um sorriso largo se espalhando automaticamente para o meu rosto. Ele reagiu com um sorriso antes de se atirar a outro interrogatório. Mas agora suas perguntas eram diferentes. Não eram de resposta tão fácil. Ele queria saber do que eu sentia falta em minha cidade, insistindo nas descrições de qualquer coisa que não conhecesse. Ficamos sentados em frente à casa de Charlie por horas, à medida que o céu escurecia, e a chuva descia em volta de nós num dilúvio repentino. Tentei descrever coisas impossíveis, como o cheiro de creossoto. Amargo, meio resinoso, mas ainda agradável. O som alto e agudo das cigarras em julho, a esterilidade das árvores, o tamanho do céu, estendendo-se azul esbranquiçado, de um canto a outro dos horizontes, sem ser interrompido pelas montanhas baixas cobertas de rocha vulcânica roxa. A coisa mais difícil de explicar era porque era tão bonito para mim, justificar a beleza que não dependia da vegetação esparsa e espinhosa que sempre parecia meio morta, uma beleza que tinha mais a ver com o formato exposto da terra, com as bacias rasas de vales entre as colinas escarpadas, e o modo como resistiam ao sol. Eu me vi usando as mãos ao tentar descrever isso para ele. Suas perguntas em voz baixa me mantiveram falando livremente, esquecendo-me na luz baixa da tempestade de ficar constrangida por monopolizar a conversa. Por fim, quando tinha terminado de detalhar meu quarto abarrotado em casa, ele parou, em vez de responder com outra pergunta. Terminou? Perguntei com alívio. Nem cheguei perto, mas seu pai vai chegar logo. Charlie! De repente, me lembrei da existência dele e suspirei. Olhei o céu escuro da chuva, mas não revelava nada. Que horas são? Perguntei a mim mesma, em voz alta, ao olhar o relógio. Fiquei surpresa ao ver a hora. Charlie estaria vindo para casa agora. É a hora do crepúsculo, murmurou Edward, olhando o horizonte a oeste, obscurecido pelas nuvens. Sua voz era pensativa, como se sua mente estivesse em um lugar distante. Olhei para ele enquanto ele me fitava sem ver pelo para-brisa. Eu ainda estava encarando quando seus olhos de repente se voltaram para os meus. É a hora do dia mais segura para nós. Disse ele, respondendo a pergunta em meus olhos. A hora mais fácil, mas também a mais triste, de certa forma. O fim de outro dia, a volta da noite. A escuridão é tão previsível, não acha? Ele sorriu tristonho.
Gosto da noite. Sem o escuro, nunca veríamos as estrelas. Franzi a testa. Não que a gente veja muitas por aqui. Ele riu, e o clima ficou mais leve de repente. Charlie chegará daqui a alguns minutos. Então, a não ser que queira dizer a ele que vai comigo no sábado... Ele ergueu uma sobrancelha. Ah, não, obrigada. Peguei meus livros, percebendo que estava dura de ficar sentada por tanto tempo. Então, amanhã é minha vez? Claro que não. Sua expressão era de um falso ultraje. Não lhe disse que não tinha acabado? O que mais pode haver? Vai descobrir amanhã. Ele estendeu o braço para abrir a porta para mim, e sua proximidade súbita provocou um frenesi de palpitações em meu coração. Mas a mão dele congelou na maçaneta. Nada bom, murmurou ele. Que foi? Fiquei surpresa ao ver que seu queixo estava trincado, os olhos perturbados. Ele olhou para mim por um breve segundo. Outra complicação, disse ele mal-humorado. Ele abriu a porta num movimento rápido e depois se afastou de mim, quase encolhido. O lampejo de faróis através da chuva atraiu minha atenção, à medida que um carro escuro encostava no meio-fio, a pouca distância de frente para nós. Charlie está chegando, alertou ele, encarando outro veículo pelo aguaceiro. Saltei para fora rapidamente, apesar da minha confusão e curiosidade. A chuva era mais alta ao bater no meu casaco. Tentei distinguir as formas no banco da frente do outro carro, mas estava escuro demais. Pude ver Edward iluminado pelo brilho dos faróis do novo carro. Ainda olhava à frente, seu olhar preso em alguma coisa ou alguém que eu não podia ver. Sua expressão era uma mistura estranha de frustração e desafio. Depois ele acelerou o motor e os pneus cantaram no asfalto molhado. O voo ficou fora de vista em segundos. Ei, Bella! Gritou uma voz conhecida e rouca do lado do motorista no carro preto. Jacob? Perguntei, semicerrando os olhos com a chuva. Nesse exato momento, a rádio patrulha de Charlie virou a esquina, os faróis iluminando os ocupantes do carro diante de mim. Jacob já estava saindo, o sorriso largo visível apesar da escuridão. No banco do carona havia um homem muito mais velho, um sujeito atarracado com um rosto memorável. Um rosto que transbordava, as bochechas descansando nos ombros, com rugas que percorriam a pele curtida, como uma velha jaqueta de couro. E os olhos surpreendentemente familiares, olhos pretos que pareciam ao mesmo tempo jovens e antigos demais para a cara larga em que se acomodavam. O pai de Jacob, Billy Black. Eu o reconheci de imediato, embora, nos mais de 5 anos em que não o via, tivesse esquecido seu nome quando Charlie falou dele em meu primeiro dia aqui. Ele me encarava, analisando meu rosto, então eu sorria insegura. Seus olhos estavam arregalados, de choque ou medo, as narinas infladas. Meu sorriso esmaneceu. Outra complicação, dissera Edward. Billy ainda me fitava com olhos intensos e angustiados. Eu gemi por dentro. Será que Billy reconhecera Edward com tanta facilidade? Ele realmente poderia acreditar nas lendas impossíveis que o filho ridicularizava? A resposta estava clara nos olhos de Billy. Sim, ele acreditava.